Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 22. Aleluia. Versículo 29. Mateus, capítulo 22, no versículo 29. Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A Bíblia é muito clara quando ela fala que nós erramos, não conhecendo as Escrituras, mas não para nas Escrituras. É necessário também conhecer o poder de Deus. E sabe qual é o problema em relação à unção, em relação ao poder de Deus? Nós queremos compreender com a nossa mente. Como Deus faz, como é que Deus comanda. O poder de Deus, amados, a gente só obedece às direções. A unção, às vezes as pessoas perguntam: Adriana, mas como é? Eu não sei me mover na unção. De fato, amados, o mover na unção é você obedecer a instrução do Espírito, porque quem move é Ele. Não somos nós. O poder é Ele que manifesta. Agora, Ele precisa de um vaso, de um vasilhame, de um instrumento, para que possa ser o canal, para que a unção dEle, o poder dEle se manifeste. Então, muitas vezes, nós estamos errando, nós não estamos usufruindo do poder de Deus, porque a gente desconhece, ou ainda eu conheço mentalmente só. Mas não chegou no meu espírito, porque quando chega no nosso espírito, a gente compreende que eu não preciso entender como Deus precisa fazer. Eu só preciso me mover, eu só preciso entrar, eu só preciso obedecer às instruções dele. Amém? E amados, vá lá em 1 Coríntios, vamos ver algo. 1 Coríntios no capítulo 2. No versículo 14. Diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então as coisas, o poder de Deus, muitas vezes quando nós olhamos com os olhos naturais, a gente não vai compreender. De fato, a gente não vai nem aceitar. Eu não sei quanto a você, amados, mas eu tive, quando é o primeiro contato que eu vi alguém se mover na unção, eu rejeitei. Eu disse, se é de Deus mesmo, e precisa tudo isso, eu acho que eu fui a única, fez essas coisas. Mas por quê? Porque a gente olhando com os olhos naturais, a gente não aceita. A gente quer entender como Deus quer fazer as coisas. E ele diz que a gente não aceita, porque parece loucura. Alguém sair correndo, não parece loucura no meio do culto? Mas quem já deu uma carreira embaixo da direção do Espírito não foi mais o mesmo no final. Aleluia. Parece loucura, ou seja, para quem está olhando parece loucura, mas para quem está fazendo, ela está convicta de que Deus está movendo alguma coisa. Aleluia. Então, mesmo que pareça loucura, porque a gente não pode entender, a gente precisa discernir espiritualmente, discernir por dentro. Entender o que Deus quer fazer, entender o que Deus está fazendo naquele momento. Seja na minha vida ou seja na vida de outra pessoa. Amados, quantas vezes Deus está para mover o sobrenatural, dar uma instrução para mim e você e a gente fica lá. A unção às vezes está tangível no local. Pessoas estão embriagadas, pessoas estão recebendo e a gente lá. Por quê? Desconectado. Não está sensível. O que nos torna sensível às coisas de Deus, amados? Nos enchermos do Espírito. Porque se o Espírito Santo, ele é o poder, se o Espírito Santo é a manifestação de Deus aqui nessa terra, que veio habitar em mim e em você, veio sobre mim e sobre você, onde está o espaço dele na nossa vida? Para que ele possa fazer o que está no coração do Pai, ele precisa de mim e de você. Nós temos visto
manifestação da glória de Deus, porque nós não estamos obedecendo. E geramos muitas vezes a expectativa, amados, só no ministro. O ministro tem uma responsabilidade? Tem. Mas nós que estamos aí sentados, como muitas vezes eu também estou sentado, nós também temos uma responsabilidade de estar sensível ao que o Espírito mandar. Até porque nós vamos entender no caminhar dessa matéria que a unção coletiva é o maior nível de unção que existe. Existe a individual, é bênção, mas a coletiva, amados, quando todo mundo pega junto, quando todo mundo se envolve, o nível é muito superior. Amém? Então existe uma parte minha e uma parte sua. E é isso que Deus vai ministrar nos nossos corações. Que unção é a capacidade para que você possa fazer o que Ele te chamou para fazer. Aleluia. Sabe, fazer algumas coisas embaixo da unção é muito louco. Imagina Jesus quando cuspiu no chão, fez um lodo e passou no olho do cego. Isso é normal? Isso é aceitável para a nossa mente? Não. Quando o anjo apareceu e deu uma instrução para Filipe correr e acompanhar uma carruagem e conversar com a pessoa que estava na carruagem, isso é normal? Não, isso é loucura. Quando Jesus disse a Pedro, Pedro, venha sobre as águas, isso é normal? Não, isso é loucura. Mas é loucura aonde? Na nossa mente. Porque no nosso espírito, todas as vezes que eles obedeceram essas instruções, milagres aconteceram. Então eu desejo milagre, eu preciso estar sensível. Qual é a direção? O que é que eu devo fazer? Como é que eu devo me mover para que Deus possa manifestar a glória dele? Amém? Tem alguns conceitos sobre unção. A unção é o revestimento de poder para o serviço e o testemunho cristão. Então é como se Deus revestisse a gente, para que a gente pudesse servir a Ele dentro do que Deus nos chamou para fazer. Mas não apenas servir, amados. Eu aqui estou servindo, mas se eu não tiver um testemunho lá fora, o que eu faço aqui é desfeito. É para o serviço e para o testemunho. É para eu viver e para eu servir. A unção, ela nos alcança em todas as formas. Aleluia. A unção também é uma doação especial do Espírito. Foi algo que nos foi doado. Amados, a gente não compra a unção. A gente não negocia a unção. A Bíblia diz que, eu não lembro o nome dele, mas o pastor talvez lembre, que quando ele viu as pessoas sendo batizadas pelo Espírito Santo, ele ofereceu dinheiro. Ele queria comprar aquela unção. Amados, a unção não se compra. A unção, de fato, ela pode ser até transferida, e nós vamos entender isso. Mas a presença se conquista. Aleluia. Então, Simão, quando ele viu o poder e manifestação, ele disse assim: como é? Vamos negociar aqui que eu também quero impor as mãos sobre as pessoas e as pessoas serem cheias. Como é que eu faço? Quanto é que eu pago? E amados, o final dele não foi muito bom, não. Aleluia. Então nós precisamos entender que a unção é algo santo, é algo sagrado, é algo de valor, é algo que se leva um tempo. A unção também é um elemento divino de separação de alguém para uma missão determinada. Então, sempre que uma unção, amados, que dizer assim, a unção vem sobre você, ela sempre tem um propósito. E esse propósito é para que você faça algo.
Não é só que você caia, não é só que você corra. Não, isso é uma reação que você teve quando tocou no poder de Deus. Tem pessoas, amados, que recebem a unção e fica lá, de boa. Não cai, não corre, mas quem disse que ela não recebeu? A reação à unção, ela é particular de cada pessoa. Cada pessoa, ela tem uma reação diferente. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se naquele momento que você está recebendo, você se segurar e não fazer o que ele mandar, você deixa de receber. Aleluia. Eu estou recebendo e quem manda dentro de você, faça isso, e você, eu estou recebendo, você não está recebendo. Você está resistindo à unção. Então você precisa se render a Ele. Quando nós entendemos que a unção é o próprio Espírito, nós vamos compreender que eu não domino a unção, mas eu quero ser dominada por Ele. Porque Ele é uma pessoa. Eu não manipulo a unção. Mas Ele que é a unção me manipula de acordo com o que eu deixo. Mas o manipular que eu falo é me conduzir. Não é me tirar de si. Amém? Eu estou consciente de tudo que Ele está fazendo. E tudo que Deus direciona, amados, é sempre com um propósito específico. Não é para ninguém aparecer, não. É para que Ele apareça, para que Ele cresça, para que Ele seja honrado e glorificado. Sempre que Ele se manifesta, é para Ele. Amém? Glória a Deus. A unção também é o poder de Deus que ativado capacita o crente. Abre lá em 1 João, capítulo 2. Versículo 20. 1 João, capítulo 2, versículo 20. Ele diz: e vós possuís unção que vem do santo, e todos tende conhecimento. A Bíblia diz, amados, que nós, quando nascemos de novo, nós possuímos, ou seja, nós somos donos. Nós recebemos essa porção. Ela está disponível. A Bíblia diz: você possui a unção. Para as pessoas que eu sempre cumprimento, depois que eu ensinei essa matéria pela primeira vez, eu entendi o que é ser ungido. Então eu sempre cumprimento a maioria das pessoas chamando de ungido. Graça e paz ungido, graça e paz ungida. O que é que eu estou dizendo? Você é capaz de cumprir o que Deus te chamou. Eu estou afirmando para você que há algo dentro de você capaz de tirar você dessa posição e colocar na posição que Deus quer. Então, quando a gente fala ungido e ungida, não é brincando. Mas eu falo convicta de que eu sei o que eu estou falando. E que aquela palavra que está sendo liberada na vida daquela pessoa vai causar diferença. Então a Bíblia diz que nós já possuímos. Agora, o fato de eu possuir a unção quer dizer que eu estou usufruindo dela? Essa é a questão. Eu possuo a unção, eu sou ungido, mas o que está acontecendo com esse poder que está dentro de mim? Está só lá guardado? Ou eu estou fazendo alguma coisa? E ele diz: você possui a unção e ela vem do santo. E amado, santo quer dizer separado. Então essa unção vem de alguém que é santo, que é separado, alguém que é poderoso, alguém que te considera tanto que ele resolveu compartilhar com você parte do que ele tinha. E a Bíblia diz: você já tem conhecimento. Ou seja, amados, a presença do Espírito Santo dentro de nós, mesmo que eu não tenha tanto conhecimento da palavra, quando algo que não é da parte de Deus chega, a gente não sabe por dentro? A gente sabe. Porque a unção está lá. A presença de Deus está lá.
Então eu tenho como julgar as coisas. Eu tenho como saber se aquele caminho que eu estou seguindo é de fato a vontade de Deus ou não é. Porque a presença do Espírito dentro de mim, Ele me ensina todas as coisas. A Bíblia diz que Ele inclusive me revela as coisas que estão por vir. Amém? Então nós possuímos a unção. Diga: eu possuo a unção. Eu sou ungido. Então, a partir de hoje, eu vou deixar de dar desculpa. Porque a capacidade de Deus já está em mim. Aleluia. A capacidade já está dentro. Amém? Glória a Deus. Então, esse poder, ele precisa ser ativado. A unção é o poder de Deus que, ativado, capacita o crente. E a palavra ativar quer dizer aumentar, acelerar e intensificar. Então, quando você ativa, você acelera. Adriana, como é que eu ativo a unção? Se enchendo do Espírito. Aleluia. É como, eu costumo falar que é como a energia elétrica, ela está disponível. Mas se você não acender a lâmpada, não tem luz. Se você não colocar a tomada, você não está vendo a energia, mas ela está disponível. Você não está vendo a unção, mas ela está disponível. Quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós intensificamos a nossa vida com Deus, a gente percebe. A unção, ela começa a aumentar, ela começa a ser ativada dentro de nós. A gente se torna mais sensível às coisas do Espírito de Deus. A gente olha para alguma coisa e a gente discerne rapidinho. Por quê? Porque eu estou sensível. Porque aquela unção, ela está ativada. Ela não está dormindo. Aleluia. Deus é bom. 2 Coríntios, no capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Então essa unção, amados, que nós temos, que nós possuímos, foi o próprio Deus que nos ungiu. Foi o próprio Deus que nos deu. Foi o próprio Deus que escolheu. Foi o próprio Deus que colocou. Então, mesmo que você ache que não é, você é. Mesmo que você compreenda, tenha a sua mentalidade achando que não é, você é, porque a Bíblia diz que você é. Então, você é ungido e quem te ungiu foi Deus. E essa unção, amados, que Deus coloca nas nossas vidas é conforme o nosso propósito. Porque Deus, ele não vai perder tempo. A unção, ela está relacionada com o propósito que cada um de nós tem para cumprir. Ou seja, a capacidade de Deus é segundo o que Ele nos chamou. Então, quando Ele nos chama para algo maior, a unção já está lá. Mesmo que eu diga: Senhor, e agora? Se você der o passo, a capacidade chega. Amém? Aí vamos lá em Mateus, no capítulo 25. Versículo 14. Diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confirmou os seus bens, confiou os seus bens, os seus valores. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Veja, a Bíblia diz que ele dividiu, ele deu algo de valor, mas era segundo a capacidade de cada um. Então, amados, a gente nunca deve se comparar com ninguém. Pare de comparar a unção. Ah, porque é maior na vida de fulano, porque é menor na vida de cicrano. Não, amados. A unção, a capacidade de Deus é proporcional ao que Deus lhe chamou para fazer.
Mas se a gente vai discorrendo, a gente vai ver aqui que teve alguns que pegaram aquela capacidade e ativaram, multiplicaram. Mas teve outro que ficou quieto. Aleluia. Então nos dá a entender que eu não vou orar dizendo, Senhor, aumente a minha unção. Aleluia. Ou ainda, está atrás de ministro, bota as mãos sobre mim, transfira, irmã, para minha unção aumentar. Aleluia. Nós estamos fazendo o quê? Pegando um caminho que não é o original. Estamos perdendo tempo e ficando muitas vezes frustrados, porque geramos uma expectativa que Deus vai fazer da forma que nós queremos. Mas quem vai fazer algo com o que recebeu de Deus sou eu e você. Nós vamos entender na caminhada que há como sim haver a transferência de unção. Mas, amados, mesmo que haja um acréscimo de uma unção para a vida de outra pessoa, é embaixo de uma direção. Se não for embaixo de direção, amados, e mesmo que seja embaixo, você recebeu, se você não fizer nada, ela vai ficar lá parada. Porque na hora você recebe ela avivada, você fica animado. Mas se você deixar ela armazenada, vai criar teia de aranha. E às vezes as pessoas perguntam, Senhor, mas eu não recebi. Recebeu. Está aí dentro de você. Mas o que nós estamos fazendo com o que recebemos? À medida que a gente acrescenta mais, a gente sempre aumenta. À medida que eu paro, eu perco. Nós achamos que parar vai ficar na mesma medida. Não vai, amados. Vai diminuindo. À medida que eu não movo as águas, à medida que eu não me envolvo com o Espírito, essa água, amados, vai ficando suja. Vai criando coisas e armazenando coisas na nossa vida que não convém mais. É como se você pega um copo de água, tem uma sujeira, mas você está sempre lançando água nesse copo, a sujeira vai sair. Mas se a água parou, se não tem água, se não tem um mover, se não tem um se encher novamente do Espírito, se não há uma nova unção, fica parado. E amados, água parada, óleo velho, faz uma comida com óleo velho, vai trazer dano para a sua saúde. Unção velha traz dano para a nossa saúde espiritual. Porque a gente acha que a unção está ali, mas ela não está mais fluindo. Sabe, amados, uma coisa que eu tenho, assim, pensado muito. Às vezes a gente para algumas coisas, mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus é tão grande, que ainda continua fluindo. Por quê? Por causa do bom depósito. Mas com o tempo, esse depósito vai diminuindo. E pode chegar um momento que eu vá lá nesse depósito e não encontre mais nada. E aí a gente se pergunta, por que que algumas pessoas, apenas com um pequeno mover, elas já se entregam? Porque ela já está no nível alto. Bota um pouquinho mais de água ali, pronto. Aí aquele que está com a cisterna vazia, rouca, lá. Aí fica assim olhando, precisa tudo isso? Não sei para quê. Se eu fosse você, e sendo eu, em vez de questionar, chega junto e mergulha naquela água também. Deus é bom. Amém. Atos no capítulo 1. Versículo 8.
Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Veja, amados, a Bíblia aqui relata que houve uma ordem para que eles permanecessem até que do alto viesse um revestimento de poder. Só que esse revestimento de poder que vem é para que eu seja testemunha. Quem é testemunha? O que quer dizer testemunha? Testemunha é aquela que viu, aquela que acompanhou, aquela que pode fazer a vez daquele que não pode estar. Então esse poder para que eu seja testemunha, para que eu possa manifestar o que está no coração do Pai. E esse poder já está em mim e em você. Amém? Glória a Deus. E essa unção, amados, ela é transmitida para dar habilidade, para dar capacidade, para consagrar, para o serviço, para o testemunho. E vamos ver alguns exemplos. De fato, eu vou falar. Está em Lucas, no capítulo 5, versículo 10. A Bíblia diz que Pedro era pescador normal, de peixe, né? E a Bíblia diz que quando Jesus entrou na vida dele, ele deixou de ser pescador de peixe e passou a ser pescador de homem. Ele saiu de um nível para outro. A capacidade de Deus, quando vem sobre nós, ela sempre vai tirar você do nível e vai colocar em outro. Nós temos também a questão de Saulo, que era Saulo, e quando a unção de Deus veio sobre ele, ele deixou de ser um perseguidor da igreja e passou a ser aquele que pregava. E, amados, vou dizer uma coisa para vocês. Sabe que logo quando nós somos chamados, ou que nós entramos em algo, ou que o nível de unção aumenta, algumas pessoas rejeitam? Paulo começou a pregar, mas muitos rejeitaram. Mas ele parou por isso? E por que a gente para? Por que a gente dá um passo atrás? Porque quando algo que Deus colocou dentro de nós, que Ele já testificou, que Ele já falou, quando vem uma perseguição, quando vem uma fala, quando vem algo que critica, por que a gente para? É falta de quê? De convicção. É falta de quê? De maturidade. É falta de quê? De envolvimento com aquele que testifica o que de fato nós somos chamados para fazer. Aleluia. Vamos lá em 1 Samuel, no capítulo 10. Dá uma olhadinha para cá. No capítulo 8, a Bíblia relata que o povo começou a pedir um rei. Deus não se agradou muito, mas o povo estava pedindo um rei normal. Deus queria governar sobre Israel diretamente, mas eles pediram. E Deus levantou um homem e deu instruções a Samuel, que era o profeta. Aqui no capítulo 10, versículo 1 diz assim: tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor príncipe sobre a sua herança e o povo de Israel? Versículo 2: quando te apartardes hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fostes procurar, e eis que o teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabó, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel.
um levando 3 cabritos, e outro 3 bolos de pão, e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da tua mão. Então seguirás a Gibeá Eloim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que desce do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás transformado em outro homem. A Bíblia relata, amado, deixa bem claro, que a partir do momento que o Espírito de Deus veio sobre Saul, ele foi transformado em uma outra pessoa. Sabe que quando nós nascemos de novo, quando a unção de Deus vem sobre nós, nós somos transformados em uma outra pessoa. Nós não somos mais naturais. Nós não devemos andar mais como naturais aqui nessa terra. Houve uma transformação. Houve um acréscimo na vida dele. E aqui no versículo 7 diz assim: quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Ou seja, o profeta deu a instrução e disse a ele: olha, quando isso acontecer, faça o que a ocasião te pedir. Ou seja, quando a unção vier, siga a instrução que ela te deu. Faça, obedeça, siga, não pare. Aleluia. Se você não fizer, se eu não fizer, Deus não pode fazer. Porque Ele precisa que eu dê crédito à instrução que Ele está dando. Ele precisa que eu entenda que Ele é quem comanda. Que Ele é quem manda. Que Ele é que sabe o que é o melhor. Aleluia. Agora aqui, vê só, no versículo 21. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre. E dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Saul na época tinha um coração tão humilde, amados. E quando ele foi procurado para assumir a posição dele, ele se escondeu. Sabe qual é a questão? A gente começa muito bem a nossa caminhada. A gente recebe muito bem o chamado. A gente até diz no início: Senhor, eu não quero isso. Senhor, é muito para mim. Mas Deus te tira, do jeito que Deus tirou ele, Deus revelou aonde você estava. E Deus te levantou. E Deus me levantou. A questão é: e agora? O que é que eu estou fazendo com essa unção? O que é que eu estou fazendo com esse chamado? Aí eu quero que vocês vejam aqui, versículo 22. Então, tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali. E respondeu o Senhor: está ali escondido entre as bagagens. E correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e se sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! E declarou Samuel ao Senhor, ao povo, o direito do reino. Escreveu num livro e pôs perante o Senhor.
Então despediu Samuel o povo, cada um para a sua casa. Também Saul se foi para a sua casa, a Gibeá. E foi com ele uma tropa de homens, cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Beliel disseram: como poderá esse homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxe presentes. Porém Saul se fez surdo. É interessante, amados, aqui, porque ele não queria, ele se escondeu, Deus revelou aonde ele estava, o povo foi lá, clamou, né? Se alegrou com ele, mas teve um povo que desprezou e olhou para Saul como um homem natural. Não considerou a unção, não considerou o chamado. E o que é que Saul fez? O que eu e você precisamos fazer muitas vezes. Fique surdo. Aleluia. Não dê ouvidos a tudo aquilo que quer te tirar do propósito de Deus. Não deixe essas coisas, mas paralisar a sua vida. Não podemos, nós não temos mais justificativas para ficar parado, para não agir em cima do que Deus nos chamou para fazer. Aleluia. Se você não tiver como ficar surdo, você deixa entrar por um e sair pelo outro. Talvez seja mais fácil, né? Deixa sair. Essas coisas não podem mais ficar dentro de nós. Porque isso são coisas que inibem a manifestação da capacidade, da unção de Deus sobre as nossas vidas. Se ele tivesse aceito isso aqui, ele não teria começado a sua carreira. E um pouquinho lá na frente a gente vai falar do final da carreira. Porque, amados, a unção pode te colocar no lugar alto, mas o que te mantém é o seu caráter. E a questão de Saul é que ele se deixou corromper pelo poder, pela glória. E isso fez com que Deus o rejeitasse. Do jeito que uma palavra que pode nos colocar para baixo, pode nos paralisar, mas uma palavra de elogio, se eu também considerá-la e puxar ela para mim, ela também pode me derrubar. Porque, amados, começar bem a carreira é bênção, mas a maior bênção é terminar bem a carreira. Por isso que a Bíblia diz, é melhor o fim do que o início das coisas. E lá em Eclesiastes, capítulo 7, abre lá, por favor. Versículo 1. A Bíblia diz assim: melhor é a boa fama do que o unguento precioso. E o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Então a Bíblia está dizendo, olha, é mais precioso você ter um bom nome, você ter um bom caráter, do que você ter a unção e andar sem caráter. Porque, amados, nós buscamos, nós desejamos e devemos desejar. A Bíblia diz que nós devemos desejar os dons espirituais. Não há nada de errado em desejar. Nós precisamos desejar, porque o povo precisa ver a manifestação do poder de Deus. Agora, eu não posso basear a minha vida apenas no poder de Deus. A minha vida precisa estar baseada na palavra, nos princípios de Deus. E porque ela está baseada nos princípios de Deus, a unção vem. Às vezes não é nem um ministro. Às vezes você sente uma inclinação, não tem nem chamado de púlpito, mas você chega e dá a palavra que a pessoa precisa. O que é isso? É porque nós achamos que a unção é só o correr ou pular. Mas a unção está envolvida em todas as coisas que eu faço de coração para o Senhor. Pode ser um abraço, pode ser uma oferta, pode ser uma palavra. A unção de Deus está ali. Porque a unção é a capacidade de Deus para alcançar e mudar a vida de alguém. Aleluia.
Aí você pula uma paginazinha no capítulo 10 de Eclesiastes. Diz assim: qual a mosca morta faz unguento do perfumador exalar mau cheiro. Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estatúcia, um pouco de insensatez. O que a Bíblia está dizendo aqui? Quando ele fala de unguento, ele está falando de unguento de perfume. Perfume é feito com óleo, né? Vocês sabem disso, que a composição também tem o óleo ali. A Bíblia está dizendo assim, que se uma mosquinha cair, pode ser um vaso enorme de óleo. Mas se uma mosquinha cair ali dentro, ela é capaz de contaminar e você perder todo aquele perfume. Se alguém chegar para você e dizer assim, olha, toma aqui essa água, ela é 99,99% de água potável. Eu só peguei uma gotinha ali do esgoto que estava passando e botei aqui. Só uma gotinha. É 0,01. Você vai tomar? Assim é a insensatez em relação à unção de Deus na nossa vida. Às vezes a gente diz, mas não é nada demais, não é assim que a gente diz? Não é nada demais, isso é besteira. Vai nesse caminho que você vai ver. E não é besteira. Pode ser algo simples, mas contamina. Às vezes, amados, tem pessoas que levam 30 anos para construir um ministério. Mas em 3 minutos ela pode acabar com esse ministério. Dependendo do que ela fizer. Às vezes nós nos esforçamos tanto para alcançar algumas coisas. E às vezes uma bobagem a gente deixa entrar e contamina tudo. Não tem como não falar de unção sem falar de santidade. Uma coisa está totalmente relacionada à outra. Porque Deus precisa de um canal, mas um canal que esteja... Deus pode usar um canal que não está tão livre? A gente vai entender que Ele até usa. Por quê? Porque os que estão livres estão desconectados dEle. Mas Ele usa por um tempo. Porque Ele deseja tanto se manifestar. Está quieto demais hoje. Deus é bom. A hora está voando, meu Deus do céu. A palavra unção, ela tem origem, vou falar da origem dessa palavra, do ato de friccionar algo, de untar algo. Vou descer um pouquinho. Vou ler aqui uns conceitozinhos para vocês. A palavra unção, ela quer dizer assim, friccionar algo. Ela está relacionada a untar. Ou ainda a friccionar óleo em alguma coisa. Por isso que quando nós falamos de unção, nós associamos a unção ao óleo. Tá? Então, vamos pensar comigo. O que é untar? As donas de casa sabem, né? O que é untar? Uma forma. Você precisa fazer um bolo. A massa está maravilhosa, mas você esqueceu de untar a forma. O que é que vai acontecer? Quando você for tirar o bolo está grudado na forma. Sabe que a nossa massa, a nossa essência é a melhor, porque Deus deu o melhor para nós. Mas às vezes nós estamos grudados em algumas coisas porque está faltando óleo. Está faltando a unção. Porque quando a unção está presente, a gente não gruda em qualquer coisa. A gente não deixa que as coisas nos segurem.
O bolo vai para o fogo. O fogo chega, mas cozinha a massa. Mas se tiver com óleo, o bolo sai perfeito. Aleluia. Então, às vezes, nós estamos faltando algum pedaço. Nós estamos insatisfeitos. Nós estamos com a forma irregular, porque falta o óleo. Porque se tiver o óleo... Aleluia. Friccionar quer dizer fazer fricção. Provoca um leve ou um forte atrito em outro corpo. Ou seja, quer dizer moldar. Sabe que friccionar também vem da origem da palavra unção. Ou a unção vem da origem da palavra friccionar. Sabe, queridos, quanto mais unção, quanto mais chamado, quanto mais envolvimento, vai ter atrito. E sabe que esse atrito, se tiver óleo, não vai arrancar o seu pedaço. É impossível se relacionar com pessoas sem ter atrito. Seja na sua família, seja no seu trabalho, ou seja na sua igreja. Vai ter, mas nós somos pessoas diferentes. Nós não somos anjos. Só que se tiver o óleo, você vai lá, bate, tem um atrito, mas aquilo vai servir para mim e para você melhorar, ajustar as coisas. Aleluia. É por isso que no Velho Testamento, amados, fala tanto do óleo. Se você ler o Velho Testamento, a gente vai falar sobre a unção no Velho Testamento. Todas as pessoas que eram separadas, o óleo era derramado sobre elas, porque representava o Espírito que viria sobre nós. Amém? Quando nós falamos do óleo também, vamos lá para as donas de casa. Você vai fazer um peixe maravilhoso, mas você não deixou o óleo ficar quente o suficiente. O que vai acontecer com esse peixe? Ele vai grudar. Então, se o óleo não estiver quente, amado, se não tiver óleo na nossa vida, e se ele não estiver quente, a gente vai estar carregando pesos. Por isso que a Bíblia diz, deixando todo o peso, todo embaraço. Aleluia. A mesma coisa eu costumo também falar do óleo do motor do carro. Para que serve o óleo do carro? É para evitar que as peças tenham atrito? E se você não trocar o óleo, o que é que acontece? Então, será que o meu óleo e o teu óleo está novo? Ou a gente está com o óleo desgastado? E aí, por estar desgastado, as peças estão batendo e se machucando. E aí, quando a gente está machucado, amados, a unção não flui. Quando a gente está nas nossas razões, quando a gente está nos nossos desejos, a unção não flui. Porque a unção sobre a nossa vida é para as pessoas, não é para nós. Quando Deus manifesta os dons do Espírito através de nós, é sempre para alcançar alguém, amados. É a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, é a cura, não é sobre nós. É sempre para o corpo. Agora, como é que eu vou ser um canal para ajudar o corpo cheio de mágoa e de creca? Primeira coisa, amados, a gente se desconecta de Deus. Quando nós estamos com muita mágoa, com muito rancor, com muita insatisfação, querendo entender muita coisa, porque Deus fez isso, porque Deus chamou fulano, porque Deus chamou Beltrano. Amados, não é problema nosso. Deus chama quem Ele quer, Ele unge em quem Ele quer, Ele faz da forma que Ele quer. Agora, se eu e você queremos, temos que fazer a nossa parte. Porque Deus não faz acepção de pessoas.
conta comigo e conta com você. Aleluia. Agora eu vou chamar a Poliana. Posso, pastor, fazer algo aqui? Poliana, olha, quando eu cheguei aqui que eu não lhe vi, porque Deus falou que era você. Eu digo, pai, você falou que era ela. Mais 2 voluntários. A Poliana é a atriz principal. Vem cá, Serginho. Helder, vem cá. Aleluia. Helder, fica aqui do lado dele, por favor. Fica pra cá, vocês. Não, é. Assim, do lado. A Poliana, ela ama o Senhor. Ela tem um chamado poderoso. Ela sabe que Deus conta com ela. Deus revela coisas para ela em oculto. Existem os dons de revelação que fluem sem ela nem fazer esforço. Porque Deus ungiu. O esforço dela é buscar aquele que faz. E a Bíblia diz lá em Salmos 23. Caiu. Versículo 5 diz assim: preparas uma mesa diante dos meus inimigos. Vamos supor que aqui existe uma barreira. E Poliana, ela quer passar. Porque Deus já disse, Poliana, eu te chamei para um nível maior. Existe uma mesa lá do outro lado. Que você precisa. Aí ele diz assim: preparas uma mesa diante dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo. Mas a Poliana, apesar de ter o entendimento que essa unção já está sobre a vida dela, ela tenta passar a barreira. Eu queria que vocês olhassem um para o outro. Peraí, bota, não, só uma mão aqui. A Poliana vai tentar passar. Baixa um pouquinho a mão. Tá difícil, né? Botei 2 grandões. Por quê? Porque quando ela olha, normalmente ela vai ver a dificuldade grande. Não é assim? Quando você olha, se a dificuldade for fácil, você para? Não. Você só para quando você olha e vê que a dificuldade é grande. Então tá aqui grande. Mas a Poliana resolve, ela entende que há uma unção, um óleo sobre a cabeça dela. E que esse óleo capacita ela a romper com a barreira, porque Deus disse que a mesa já está pronta. É assim? Aí o que acontece? Eu trouxe um óleo aqui e vou derramar todinho na cabeça da Poliana. Tá pronta? Você veio de carro. Um óleo de banho. Bom. Vai ficar tudo cheiroso, não se preocupe, tá tudo certo. Mas eu não vou derramar o óleo sobre ela. Mas eu quero que você entenda que a Bíblia diz que existe um óleo bem sobre ela. Tá? Agora você imagina ela cheia do óleo. Aí esse óleo, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar na mão deles. Por quê? Porque é como se eles fossem tentar segurar a Poliana cheia de óleo. Você acha que vai conseguir? Ela cheia
de óleo. Então, vocês vão me prestar a mão de vocês? Para não derramar na cabeça da Poliana, tá certo? Então, tem um olhinho aqui. Chega, foi. Esse é do Boticário, irmão. Não é do Israel, não, mas... Aí, oi? Eu tive um professor que ele levava realmente um óleo de Israel, viu? Quando ele me deu unção, ele levava um óleo de Israel. A questão é se ele recebia esse óleo inteiro, porque daqui que passasse na mão dos alunos tudinho, cada um que pegava um pouquinho. Então, o que é que acontece? A unção de Deus sobre a vida da Poliana. Ela se encheu da presença. Ela se encheu do Espírito. E ela entende que foi Deus que a ungiu. Que Deus a chamou. E aí, por mais que a dificuldade tente segurar a Poliana, tente grudar na forma, tente impedir dela chegar aonde ela quer, amados, não consegue. Porque existe um óleo. E esse óleo faz você chegar aonde Deus quer que você chegue. Esse óleo sempre vai te levar a um nível maior. Esse óleo, amados, ele cheira. Perfume você não precisa tocar, ele passa por você e diz, rapaz, que perfume cheiroso. Mas e dependendo do quanto você está cheio do óleo, você dá um abraço em alguém, o perfume pega em você, não é assim? Quanto mais cheios do óleo, quanto mais cheios da presença, as pessoas não só vão sentir, se elas tocarem em você, esse óleo é transferido para elas.